O time não era o PSG, não era o Bayern de Munique, não era o São Paulo e não era o Corinthians. Era o Lanús. O humilde Lanús venceu o poderoso Flamengo e o cheirinho começa a aparecer na Gávea. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O Flamengo perde o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, 1-0 para o Lanús lá na Argentina. E a torcida, a mídia, começa a ficar preocupada porque o que aconteceu com o Flamengo? Como esse time ainda não repetiu 2025? E o alerta começa a ser ligado lá na Gávea, porque foi mais um jogo ruim do Flamengo. Um jogo fraco, onde o rubro-negro tinha mais a posse de bola, pressionava, só que não criava as jogadas, não conseguia fazer valer esse volume de jogo contra o Lanús. E foi outro jogo fraco do Flamengo, onde eles tinham mais posse de bola, pressionavam o Lanús, só que chance criada, chance de gol que é bom, nada. E tinha todo esse volume de jogo, mas se movimentava muito pouco. E olha que a característica do ataque hoje era de movimentação. O Filipe Luís escalou um ataque leve, de velocidade, que não funcionou. O Cebolinha jogando como falso 9 caía muito pela esquerda, buscando a jogada pelo lado de campo, que é a característica dele. Só que ninguém jogava com ele pela esquerda e ninguém ocupava o espaço que ele deixava na área, pelo meio, o que deixava o Flamengo sem poder ofensivo. O Luiz Araújo e o Carrascal muito apagados no jogo. O Paquetá errando muito. Mais um jogo que o Paquetá não consegue jogar bem. O único que se salvava lá na frente era o Arrascaeta, que estava jogando bem, só que estava sozinho. E o Arrasca é craque, só que é aquilo, não tem como ele resolver tudo sozinho. E olha que o Filipe Luís armou o time para ter poder ofensivo. Eram 5 jogadores mais de ataque, os 3 lá da frente, Cebolinha, Carrascal, Luiz Araújo, e o Arrascaeta e o Paquetá. Só o Pulgar na marcação, e mesmo sozinho ele apareceu muito bem contra o Lanús, que é verdade, pouco criava, arriscava mais as jogadas de contra-ataque, mas teve seus momentos no jogo, deu sustos no Flamengo. Até chegou a marcar um gol com o Castilho, só que ele estava impedido, muito impedido, e o gol foi anulado. Mas essa dificuldade do Flamengo em atacar chamou muita atenção pela qualidade do time, né? Mais uma vez, assim como foi no jogo contra o Corinthians, o Flamengo tem o controle do jogo, mas pouco leva a perigo. Tanto que a zaga do Lanús quase não teve trabalho no primeiro tempo. Foi uma partida muito tranquila para eles, pela falta de um centroavante no time do Flamengo. Um cara para ficar lá na área, brigando com eles pelas jogadas e servindo como referência para o ataque rubro-negro, que estava muito perdido. Aí no segundo tempo, o Flamengo segue com essa mesma dificuldade. O Filipe Luís finalmente percebeu ela e colocou o Pedro no jogo para ser a referência do time lá no ataque, para dar trabalho para a zaga do Lanús. E quando um time joga fechado, é muito importante você ter um centroavante para brigar com a zaga, para conseguir fazer o pivô com os jogadores de lado e que jogam atrás dele. Só que para mim ele erra no jogador que ele tira para colocar o Pedro. Ele não podia tirar o Arrascaeta ainda do jogo, porque o Arrascaeta no primeiro tempo foi o principal jogador do Flamengo, era o que mais tentava. E por ser um jogador de muita qualidade, de bom passe, boa visão de jogo, ter o Pedro jogando com ele seria muito bom para os dois, para fazer valer
referência do Pedro lá no ataque para dar trabalho para a zaga do Lanús, que pouco teve no primeiro tempo, e não, digamos assim, continuar o time do Flamengo bagunçado, porque na minha opinião, para colocar o Pedro, ele teria sido melhor tirar o Luiz Araújo no jogo aí, jogava, deixava o Carrascal na direita, Cebolinha na esquerda, Pedro de centroavante a referência e o Arrascaeta só abastecendo os três. O time ia encaixar e jogar, eu acho que de forma mais natural, porque ninguém estava improvisado lá na frente de ataque do Flamengo. Só que coisas de técnico que a gente nunca vai entender. A gente não tem a cabeça do Felipe Luiz, não está na cabeça do técnico do Flamengo. E, como eu disse, o Flamengo colocou o seu camisa 9 para tentar furar o bloqueio do Lanús, que, como eu disse, jogou fechado no primeiro tempo, só que mesmo assim o Flamengo continuava com dificuldade de criar chances. Teve poucas vezes, uma aos 30 minutos com o próprio Pedro de cabeça, só que a bola foi para fora, enquanto o Lanús deixou de jogar só no contra-ataque e começou a sair mais para o jogo, buscar a jogada pela esquerda, muito explorando espaços deixados pelo Varela, criou chances, obrigando o Rossi a fazer boas defesas. Teve mais um gol marcado pelo Castilho, de novo ele estava impedido. Nesse gol eu fiquei na dúvida, só que depois do VAR a gente viu que ele estava um pouco adiantado, foi anulado o gol, só que o Castilho é guerreiro, não desistiu e na terceira chance não perdoou e o gol dele valeu, aleluia. Aos 31 minutos, o Marchiche, se eu não me engano, cruza a bola na área e ele no meio da zaga do Fla manda a bola para o gol de cabeça, fez 3 para valer 1, aproveitando um vacilo de toda a marcação do Flamengo, porque a zaga estava muito bem no jogo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. O cara pulou no meio deles. Cadê a comunicação? Um marca a bola e o outro marca o jogador? Não sei, até onde eu sei pouco do futebol é isso. E o próprio meio de campo do Flamengo, que o Pedro perde a bola, num lance nada a ver. Última vez que eu defendo ele entrar, porque falei que ele podia resolver, resolveu. Mas contra o Flamengo. E tipo, o Lanús foi trocando passes sem a marcação chegar, com liberdade, e fizeram um gol. Com o time argentino ganhando esse jogo de ida, que a gente não esperava. Sinceramente, ninguém esperava que o Lanús venceria o Flamengo hoje, só que eles souberam valer o apoio da torcida jogando em casa, sabiam da diferença de qualidade e foram humildes. Não inventaram, não foram jogando de peito aberto contra o Flamengo, porque sabiam que iam perder. Jogaram de uma forma muito feia, é verdade, só que no final deu certo. Time bem fechado, jogando no contra-ataque, aproveitando as chances que criou. Das 3, o hat-trick do Castilho, por assim dizer, uma valeu e tá bom, era o plano dos caras. E agora você pode ter certeza que, assim como foi hoje no Maracanã, o Lanús vai jogar desse mesmo jeito e até pior, com mais catimba, porque a gente sabe, time argentino é isso. E eles não fogem do jeito de jogar deles, porque no ano passado eu assisti o jogo da final da Sul-Americana entre o Lanús e o Atlético. Foi praticamente do mesmo jeito, fechadinho, jogando por uma bola, aí ganhando os pênaltis. Já o Flamengo, de novo, fez um jogo muito fraco, mal fisicamente. É bem verdade que já teve uma melhora do jogo contra o Corinthians pela Supercopa, mas ainda muito abaixo, muito longe de ser aquele Flamengo de 2025. Além dos jogadores mal posicionados, não
sabe, não ter entrosamento, não ter jogada. O time com muita dificuldade de criar, e olha que não era para ter isso, porque o Felipe Luiz escalou o time com 2 armadores e com meio um ataque de movimentação. Só que acabou que não funcionou, porque os meias pouco fizeram, pouco abasteceram os jogadores de ataque, o que deixou o time do Flamengo travado no jogo. E agora o Flamengo, no jogo de volta, vai ter que correr atrás desse prejuízo para não ter mais um vice no ano e as críticas, as cobranças começarem. Porque, cara, se o Flamengo não ganhar no Maracanã, já vai ser o segundo título perdido deles. E é só fevereiro, é o começo do ano. Então, como eu disse, a cobrança vai começar a surgir na Gávea. E o próprio Arrascaeta disse que o Flamengo vai ter que trabalhar para mudar essa situação, para buscar a virada no jogo de volta, que, como eu disse, vai ser no Maracanã, e o Lanús vai ter a vantagem do empate para ficar com o título da Recopa, enquanto o Flamengo vai ter que vencer ou vencer. 1-0, o jogo vai para os pênaltis, se eu não me engano. Não sei se agora é prorrogação ou pênalti, depois eu me corrijo na edição. Ou 2-0 para o título ficar com o rubro-negro já de forma direta. E vamos ver o que acontece nesse jogo de volta. Quem vai ser o campeão da Recopa Sul-Americana de 2026. Agora, falar um pouco sobre os dois times. O destaque do Lanús para mim fica sendo o Castilho, porque fez 3 gols no jogo. Tudo bem, um só valeu, só que, cara, não se escondeu no jogo, não se abateu e continuou sendo um jogador importante. A referência do time argentino lá no ataque, e por ter toda essa vontade e não se esconder no jogo, conseguiu garantir essa vitória no primeiro jogo. Já o Flamengo, cara, apesar da derrota, um ponto positivo foi a zaga, porque por mais que tenha tomado um gol, os Léos, o Ortiz e o Pereira jogaram muito bem, estavam muito seguros. E o Pulgar também muito bem no jogo. A marcação do Flamengo jogou muito bem. O que ficou devendo foi o ataque, porque só tinha o Arrascaeta lá na frente e o time bagunçado. Se fosse para ter um ruim de serviço, cara, eu colocaria o Luiz Araújo, porque fez muito pouco. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito, então bora me dar essa moral. Também comentem o que vocês acharam desse primeiro jogo da Recopa, o que vocês esperam para o jogo de volta no Maracanã, se o Flamengo vai conseguir essa virada e ficar com o título, ou se vai ficar no cheirinho e o título vai ficar com o Lanús. Bora bater um papo legal e não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e o link vai estar na descrição do vídeo. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou e um abraço aos torcedores e torcedoras do Flamengo e das outras equipes. Tamo junto.